Olá, bem-vindo a mais um Gin com o Mário. Vamos voltar ao tema da fiscalidade automóvel. Houve alterações agora no orçamento para 2023 e como é um tema sempre bastante procurado e que nos questionam muitas vezes, decidimos então voltar a fazer um vídeo para acrescentar as alterações que surgiram no Orçamento de Estado. Vamos falar sobre três grandes áreas, que é a dedução do IVA dos veículos, quais são os gastos aceitos fiscalmente e sobre a tributação autónoma, que é sempre aqui uma área difícil de explicar, mas vamos tentar entrar aqui em pormenor. Começando então pela dedução do IVA. A dedução do IVA dos veículos levanta sempre aqui algumas questões e vamos começar pelos veículos elétricos, que é, digamos, aqui um tema da ordem do dia. Se vale a pena, se não vale a pena comprar um veículo elétrico. Enfim, seguindo as regras, do nosso ponto de vista, pode fazer sentido realmente comprar um veículo elétrico, mas temos aqui um limite de 62.500 euros para a dedução do veículo elétrico. E o que é que isto quer dizer? Que, olhando para o valor base do veículo, se este ultrapassar os 62.500 euros, não podemos deduzir o IVA desse veículo. E começo até por dar aqui muitas vezes um exemplo que nos colocam, uma questão que nos colocam, que, enfim, as marcas de luxo têm veículos superiores a este, de valor superior a este, e vamos supor um veículo de 100.000 euros, e podemos deduzir o IVA até aos 62.500 euros e só fica excluída a dedução valor superior aos 62.500 euros? Não. Pronto, convém deixar isto bem claro. Se o valor do IVA se o valor do veículo for superior aos 62.500 euros, não é dedutível a totalidade do IVA desse veículo. Depois, passando para os híbridos plug-in, e fazer já aqui uma ressalva da diferença entre um veículo híbrido e um veículo híbrido plug-in, portanto, só ficam ao abrigo destas regras que vamos falar ao longo deste vídeo, os híbridos plug-in e que cumpram as regras que estão reguladas, que têm a ver com as emissões de CO2, com a distância percorrida, enfim, normalmente os estandes sabem exatamente estes valores e sabem quais são os veículos que podem ser enquadrados aqui nesta categoria. Para os híbridos plug-in temos um limite então de 50.000 euros, portanto, de valor, mais uma vez, de valor base. Se o valor base sem o IVA for 50.000 euros, então também poderemos deduzir o IVA do veículo. E depois, se existem ou não outros veículos onde podemos usar o IVA, onde podemos deduzir o IVA. A resposta, enfim, sim, depende naturalmente da atividade de cada empresa ou de cada sujeito passivo, também pode ser para um empresário em nome individual, por exemplo, mas temos, por exemplo, os veículos comerciais, aqueles veículos de 2 lugares. Esses veículos, normalmente, se forem necessários para a atividade da empresa, podemos deduzir o IVA desses veículos. Um veículo de mercadorias, por exemplo, uma empresa que precise de um caminhão para transportar as suas mercadorias, veículos pesados de passageiros, por exemplo, também pode-se deduzir o IVA desses veículos, naturalmente. E o que fica excluído do direito da dedução são os veículos ligeiros de passageiros. Nesse caso, temos uma exclusão do direito à dedução e não podemos deduzir esse IVA, é um IVA suportado, é um IVA que fica incluído no custo desse veículo. Depois vamos passar então ao segundo ponto. Espero que aqui em relação ao IVA tenha ficado claro as regras da dedução. Vamos passar à parte dos gastos que são aceitos fiscalmente, nomeadamente as depreciações dos veículos. Bom, começar por dizer que temos uma depreciação máxima de 25%, ou seja, o valor do carro só pode ser custo fiscal até 25% por ano e, obviamente, deve ser repartido pelos meses em que o veículo foi utilizado naquele ano, portanto, no ano de aquisição
obviamente, provavelmente serão menos meses do que a totalidade do ano, mas depois, além desse limite, também temos limites ou valores máximos de valores de aquisição em que podemos calcular estas depreciações. Começando aqui pelos valores dos veículos a gasolina e gasóleo, nós temos um valor máximo de 25 mil euros, ou seja, se estivermos a falar de um carro que custou 50 mil euros, metade do valor do carro, apesar de contabilisticamente ter de ser depreciado, e vamos ter depois também um vídeo onde vamos explicar a diferença entre o registro contabilístico e o que é fiscalmente aceito, mas, por exemplo, num carro que custa 50 mil euros, nós vamos ter aqui 25 mil euros que não é aceito fiscalmente. Ora, isto quer dizer que num carro que custou então os 50 mil euros, vai ter uma depreciação de 25%, que são 12.500 euros, metade desse valor não é aceito fiscalmente. Pronto, estas regras aplicam-se da mesma forma para, por exemplo, os veículos movidos a gás, que temos o limite de 37.500 euros, os veículos híbrido plug-in, que temos um limite de 50 mil euros, e os veículos elétricos, que também passamos a ter aqui um valor limite de 62.500 euros. Portanto, tudo o que for a mais dos 62.500 euros também não é aceito fiscalmente, e isto é uma das novidades do Orçamento de Estado para 2023. Por último, vamos falar aqui um pouquinho também sobre as tributações autónomas. As tributações autónomas, enfim, como o nome diz, é uma tributação de IRC que é calculada autonomamente do valor do IRC, ou seja, independentemente do lucro ou, inclusive, se a empresa tiver prejuízo, é sempre calculado este valor a pagar. Se tiver prejuízo, inclusive, tem um agravamento de 10 pontos percentuais, que foi suspenso agora nos anos do Covid, mas que a regra é essa. E como é que é feito o cálculo, então? Temos essencialmente aqui 3 escalões. Vamos falar primeiro dos veículos a gasolina e a gasóleo, em que temos o primeiro escalão, que são veículos em que o custo de aquisição são até 27.500 euros, tem uma tributação autónoma de 10%. Veículos entre os 27.500 euros e os 35 mil euros têm uma tributação autónoma de 27,5%. E os veículos acima de 35 mil euros têm uma tributação autónoma de 35%. Ora, o que é que isto quer dizer? Vamos usar o mesmo exemplo do veículo de 50 mil euros. Este veículo de 50 mil euros vai ter a tal depreciação de 25% ao ano. Ora, só esta depreciação, estamos a falar de 12.500 euros, vamos ter de aplicar esta taxa de 35%. Portanto, vejam bem o que isto agrava em termos de quanto é que o carro vai custar efetivamente à empresa. Portanto, antes de comprarem um carro, façam bem as vossas contas, procurem o vosso contabilista, porque há formas de otimizar estes valores, mas tomem atenção, porque realmente é uma decisão que pode ter um impacto bastante grande no IRC a pagar para a empresa. Temos os híbridos plug-in, também têm tributação autónoma. No valor até 27.500 euros tem uma tributação autónoma de 2,5%. Entre 27.500 e 35 mil euros tem uma tributação autónoma de 7,5%. E acima dos 35 mil euros tem uma tributação autónoma de 15%. Portanto, e a forma de cálculo é a mesma que falei e o mesmo exemplo que dei anteriormente para os veículos a gasolina e gasóleo. E por último, e também uma novidade deste Orçamento de Estado, os veículos elétricos, se tiverem um valor superior a 62.500 euros, passaram também a pagar tributação autónoma a uma taxa de 10%. Portanto, mais uma vez, muita atenção, muito cuidado quando tomarem a decisão de comprar um veículo, vejam bem as consequências que isso vai trazer para a empresa, vejam bem o imposto que isso adicional que isso pode acarretar para a empresa. Às vezes, um objetivo de baixar imposto tem uma consequência exatamente inversa, vão passar a pagar imposto. Portanto, antes de tomarem essa decisão, consultem o vosso contabilista, consultem-nos a nós, podem-nos procurar nas redes, subscrevam o nosso canal do YouTube para receberem estes vídeos, estas novidades, sigam-nos nas redes, também Instagram, Facebook, Twitter, vamos colocando sempre notícias
e estas novidades. E se tiverem dúvidas, procurem-nos através dos canais habituais, e-mail, telefone, WhatsApp, teremos todo o gosto em explicar-vos. Por isso, até à próxima.